Vamos viajar no tempo até a Grécia Antiga, onde um misterioso aparelho enterrado sob o mar guardava segredos do cosmos. A mecanismo de Antiquitera, uma engenhosa máquina com engrenagens de mais de 2000 anos, é um exemplo do talento avançado dos primeiros engenheiros. Ela mostra como os gregos antigos mapearam o universo e influenciaram o progresso científico de civilizações ao redor do mundo. Uma surpresa escondida nas profundezas da história espera por você. Imagine os portos vibrantes da Grécia Antiga, com estudiosos debatendo os movimentos celestiais, comerciantes trocando ideias e arquitetos projetando templos magníficos. A curiosidade da sociedade pelo céu levou muitos a conceber esferas celestiais, mas evidências concretas de dispositivos mecânicos para acompanhar eventos astronômicos eram escassas e, ao longo dos séculos, quase esquecidas. Gradualmente surgiram sinais sutis, engrenagens fragmentadas, inscrições e modelos enigmáticos, que indicavam que, apesar da estabilidade política, a curiosidade científica levava os criadores a desenvolver mecanismos cada vez mais sofisticados. Esses avanços permaneciam na maior parte restritos ao local, com pouca transmissão além da Grécia por séculos. Em uma oficina repleta de quadros negros e peças de engrenagem complexas, engenheiros gregos trabalham com cuidado na montagem das engrenagens, suas faces mostrando concentração e determinação. Um aprendiz aponta para uma engrenagem sussurrando suas teorias, enquanto estudiosos mais experientes acompanham, percebendo que haviam criado um instrumento científico incrível para a observação dos céus. A sala vibrava de expectativa enquanto as engrenagens trabalhavam perfeitamente, alinhando-se para prever eclipses lunares e solares. Os testemunhas ficavam maravilhados com sua precisão, percebendo que haviam criado algo muito à frente de seu tempo, uma maravilha antiga que unia astronomia e engenharia, uma fonte de orgulho e de uma curiosidade cautelosa. Ao longo dos séculos, o conhecimento presente na máquina foi se espalhando lentamente por meio do comércio e dos registros acadêmicos. Os estudiosos romanos, talvez inspirados pela tecnologia grega, aprimoraram os modelos astronômicos, mas toda a complexidade do mecanismo acabou se perdendo com o tempo, sendo esquecida em meio a instrumentos mais simples, até que seu redescobrimento aconteceu de forma acidental. A cuidadosa inspeção de Stais revelou um fragmento corroído com dentes de engrenagem, despertando especulações sobre sua função. Por décadas, estudiosos se perguntaram sobre esse artefato, intuindo que ele escondia um segredo extraordinário. Uma obra-prima perdida da engenharia grega, capaz de superar muitas invenções posteriores. Cientistas examinaram cuidadosamente os fragmentos, esboçando combinações de engrenagens que sugeriam um sistema sofisticado. Ainda assim, o propósito maior permanecia obscuro, fazendo muitos pensarem que era apenas um dispositivo para marcar os dias, sem perceber que se tratava de um computador astronômico avançado. As imagens de raios-x revelaram camadas ocultas de engrenagens e inscrições, iluminando a verdadeira complexidade do dispositivo. Os pesquisadores perceberam que o mecanismo de Antiquitera não apenas acompanhava os ciclos celestes, mas também antecipava os movimentos planetários, tornando-se uma espécie de proto-computador analógico, muito à frente de seu tempo. Reconstruções digitais revelaram as proporções exatas das engrenagens e as funções de alinhamento planetário. Essas evidências comprovaram que o mecanismo era um antigo computador astronômico, capaz de prever eventos planetários e celestiais com uma precisão surpreendente, décadas antes dos modernos computadores. As evidências forçaram os estudiosos a reconhecer que os engenheiros gregos dominavam sistemas complexos de engrenagens, possivelmente envolvendo mais de 30 engrenagens de bronze cuidadosamente fabricadas. Um conhecimento que rivaliza com a tecnologia de relógios medievais posteriores e continua impressionante para sua época. Embora a compreensão tenha se aprofundado, os mistérios ainda permaneciam: o funcionamento de certas engrenagens, o completo desenho do movimento planetário. Mas o que realmente se destacava era a conquista central, uma máquina mecânica extraordinária para prever os astros, refletindo a sofisticação do pensamento científico grego.
Técnicas avançadas de imageamento permitiram que os estudiosos reconstruíssem virtualmente todo o funcionamento do dispositivo, revelando a verdadeira complexidade da sua engenharia. Essa descoberta confirmou que o mecanismo era, na verdade, um calculador astronômico extremamente sofisticado, muito à frente de seu tempo e do propósito original para o qual foi criado. O dispositivo integrava múltiplos ciclos, lunar, solar e planetários, elaborados com uma precisão extraordinária. Ele conseguia prever eclipses, solstícios e até as posições dos planetas, demonstrando um calendário celestial completo, baseado no conhecimento científico grego. Razões engenhosas de engrenagens simularam órbitas planetárias com uma precisão impressionante, revelando o domínio grego sobre a lógica mecânica e sua habilidade de codificar dados celestiais complexos de forma mecânica, uma façanha semelhante aos primeiros modelos matemáticos. Essa compreensão redefiniu a história da tecnologia, mostrando que a Grécia Antiga produziu dispositivos de uma sofisticação surpreendente. Um capítulo inicial de inovação mecânica que antecedeu os avanços europeus por mais de 1000 anos. Os estudiosos ainda discutem qual era sua função principal. Alguns acreditam que ele tinha o propósito de ensinar os ciclos celestiais como uma ferramenta educativa. Outros sugerem que era um astrológico prognosticador, ou então, um símbolo de status que mostrava avanços científicos. Embora nenhuma linhagem direta seja confirmada, os princípios do mecanismo reverberaram através das invenções seguintes dos gregos e romanos: engrenagens, relógios e modelos celestiais, funcionando como um silêncio testemunho da transmissão da inovação grega ao longo dos séculos. Evidências sugerem que o mecanismo era venerado como um símbolo do talento científico grego, talvez exposto em templos, academias ou coleções particulares, inspirando gerações futuras de astrônomos e engenheiros. A vez famoso, o instrumento foi acabando na memória, enterrado sob camadas da história. Só séculos depois, arqueólogos e historiadores começaram a desvendar seu verdadeiro significado, revolucionando a nossa compreensão das antigas tecnologias. A descoberta mudou completamente a nossa visão sobre a ciência grega antiga. Ela confirmou que os gregos desenvolveram tecnologias e teorias muito mais avançadas do que imaginávamos, impulsionando uma verdadeira revolução no entendimento do progresso científico. Provavelmente artesãos construíram muitas dessas engenhocas, das quais apenas uma conseguiu sobreviver, graças à sua construção única, e ao fato de ter sido enterrada no navio afundado. Isso sugere que existia uma tradição mais ampla na Grécia Antiga de engenharia mecânica, a qual se perdeu quase completamente ao longo da história. Por meio dessas inovações, as descobertas gregas estabeleceram uma base para séculos de instrumentos de medição astronômica e do tempo, demonstrando o legado duradouro da engenhosidade e da curiosidade científica dos gregos. Hoje, essa maravilha desafia a visão ultrapassada de que a antiguidade era tecnologicamente primitiva, mostrando que a Grécia foi um verdadeiro centro de inovação científica, avançando além de ferramentas simples para criar dispositivos mecânicos complexos. Os cientistas gregos compreenderam a importância de cálculos astronômicos precisos, o que os levou a criar este dispositivo elaborado, um dos primeiros testemunhos de sua busca incansável por desvendar o cosmos de forma mecânica e matemática. Essa união de disciplinas resultou em um dispositivo que era tão bonito quanto funcional, representando a união do rigor científico com a habilidade artística, encarnando a era de ouro da inovação grega em sua expressão máxima. Como uma obra de arte, ele representa os ideais filosóficos gregos: harmonia, ordem e a busca pelo entendimento do cosmos. Sua existência confirma a crença de que a razão humana poderia decifrar a estrutura divina do universo. Incríveis inscrições e detalhes decorativos esculpidos no dispositivo mostram que a beleza estética fazia parte da ciência grega, reforçando a ideia de que conhecimento e arte estão ligados na busca pela verdade. Engenheiros e cientistas modernos se inspiram nessa maravilha antiga,
reconhecendo que os princípios fundamentais da computação mecânica existem muito antes dos computadores digitais e revelam uma paixão humana universal por inovar. Este artefato revela a profundidade do avanço científico dos gregos, uma verdadeira obra-prima da engenharia que desafia a ideia de que a antiguidade era apenas filosófica, mostrando que também era tecnologicamente sofisticada e inovadora. Ao refletirmos sobre esse dispositivo incrível, fica claro que nossos antepassados estabeleceram uma base de engenhosidade mecânica, que inspira futuras descobertas. O legado do mecanismo permanece como um testemunho do brilho grego e da eterna busca por compreender o universo. O mecanismo de Antiquitera é uma prova impressionante da engenhosidade da Grécia Antiga, unindo ciência, arte e engenharia para desvendar os mistérios do céu. Sua redescoberta mudou nossa perspectiva sobre o poder tecnológico do passado, conectando o que foi feito há séculos ao nosso futuro.